Agora vamos para a potenciação no conjunto Z. Olha só, quando eu tenho uma base positiva elevada a um expoente par, positivo. Quando eu tenho uma base positiva elevada a um expoente ímpar, também é positivo. Então, veja, sempre que a base for positiva, o resultado vai ser positivo, independente do expoente. Então, olha só o exemplo. Aqui eu tenho, então, ó, uma base positiva e um expoente 4, que é um expoente par. Então, veja, quantas vezes eu tenho o sinal de mais multiplicado por ele mesmo? 4 vezes. Por quê? Porque eu tenho mais 5, vamos fazer aqui, ó, mais 5 vezes o mais 5, vezes mais 5, vezes mais 5. Então, eu tenho 4 vezes o mais 5 multiplicado por ele mesmo. Então, veja, quando eu multiplico só sinais de mais, nós já vimos, né? Sempre positivo. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125, vezes 5, 625. Agora, olha o exemplo de quando eu tenho uma base positiva e um expoente ímpar. Então, o 3 é ímpar. Aí, a gente raciocina o seguinte com relação ao sinal. Se eu tenho 3 sinais de mais multiplicando por ele mesmo, mais vezes mais vezes mais, não tem como dar negativo, então é sempre positivo. E aí, eu tenho 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Então, 6 vezes 6 vezes 6. Quando eu tenho uma base negativa e um expoente par, vai dar sempre positivo. Então, olha o exemplo, uma base negativa e o expoente par. Então, eu tenho 4 vezes o sinal de menos. Então, menos vezes menos, vezes menos, vezes menos. Viu que vai dar parzinhos? Então, eu vou ter 2 parzinhos de menos vezes menos. E cada parzinho de menos vezes menos dá positivo. Então, 4 sinais de menos fecha no parzinho certinho, positivo. E 5 a quarta, acabamos de fazer o cálculo, 625. Quando eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar, eu posso ter esse exemplo aqui, ó. Menos 6, menos, né, base negativa, e o expoente 3, que é ímpar. Então, quantas vezes eu tenho sinal de menos? 3 vezes. 3 vezes vai fechar sempre parzinho para dar positivo? Não, vai ficar um menos sozinho, né? Porque quantidade ímpar de menos vai ficar um menos sozinho. Então, vai dar negativo. Então, eu tenho menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6, que vai dar menos 216. Se não me engano, é o exercício 13 da lista. Então, vamos fazer alguns exemplos. Então, aqui, ó, eu tenho 2 sinais de mais, mais vezes mais. Entra lá naquela regrinha. Quando o expoente é par, vai dar sempre positivo. Então, aqui o expoente é par, positivo, tá? Aqui, o expoente é par, eu tenho 6 sinais de menos, positivo. Então, vamos seguir. 9 vezes 9, 81. Por que 9 vezes 9 duas vezes? Porque eu multiplico mais 9 por ele mesmo, a quantidade de vezes que o expoente pede, tá? Agora, veja essa situação aqui, ó. Menos 9 ao quadrado. Só modificou o sinal. Mas quantas vezes eu tenho o sinal de menos? 2 vezes. Então, menos vezes menos é mais, e 9 vezes 9 é 81. Ou seja, o expoente é par, positivo. Agora, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho menos o 5 ao quadrado. Então, até a pronúncia modifica. Fizemos na videoaula também. Quem está elevado ao quadrado aqui é só o 5. O menos não está elevado ao quadrado. E como eu sei que não? Porque não tem parêntese. Então, olha a importância dos parênteses, né? Esse menos é só uma carona. Sabe quando você dá carona para alguém? Você vai e leva a pessoa com você. E aqui você leva esse menos, ele só acompanha. Procedemos à multiplicação do 5 vezes ele mesmo 2 vezes. Então, 5 vezes 5, 25, tá? Aqui, ó, o mesmo raciocínio anterior. Tá vendo? Aqui o menos não está elevado à quarta potência, ele não está no parêntese. Então, quem está elevado à quarta potência é só o 2.
O menos acompanha, então repete aqui esse menos, tá? E 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Aqui nós temos o expoente zero. Então, quando a gente estiver vendo as frações, a gente vai provar porque que todo número elevado a zero é 1. E olha, sempre positivo. Então, todo número elevado a zero é mais 1. Por que que eu coloquei o sinal de mais? Você sabe que um número sem sinal, ele é positivo. E como nós estamos trabalhando no conjunto Z, e o conjunto Z tem a ver com sinais, né? Então, a gente sempre coloca o sinalzinho do número. Então, todo número elevado a zero é 1. Lógico, mais 1. Agora, nós temos menos 3 elevado ao cubo, elevado à terceira potência. Lembra lá em cima? Quando eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar, é a única situação que ele vai dar negativo. Por quê? Porque aqui eu tenho assim, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Eu tenho 3 vezes o menos 3 multiplicado por ele mesmo. Então, você já percebeu que quando eu tenho 3 sinais de menos, não vai fechar o parzinho. Então, vai sobrar um menos, que é esse menos aqui. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 10 elevado à sexta, nós temos, então, uma situação diferente, né? Que nós já falamos em sala, quando a base é 10. Então, quando a base é 10, a gente coloca aqui o número 1. E quantos zeros nós vamos colocar? A quantidade, quem dita aqui, ó, é o expoente. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 1 milhão, ok? Por que que é positivo? Porque eu tenho 6 sinais de menos. Vai fechar sempre o parzinho direitinho, né? Então, positivo. Menos 2 à quinta, 5 sinais de menos, não fecha parzinho, vai sobrar um menos lá no final. E 2 à quinta, nós sabemos aqui, 32. Agora, temos algumas observações. Qualquer número aqui, eu coloquei A, né? Para ser uma forma genérica de dizer, de escrever também. Quando essa base é positiva elevada ao expoente 1, vai dar o quê? A própria base. Então, se aqui fosse mais 5 elevado a 1, mais 5. Mais 10 elevado a 1, mais 10. Mais A elevado a 1, próprio número, mais A. Menos A elevado a 1, menos A. Então, sempre que o expoente for 1, a gente repete a base. E quando for elevado a zero, o que eu disse ali anteriormente? Todo número elevado a zero é mais 1. Então, tanto faz mais A elevado a zero ou menos A elevado a zero. Esse A está servindo para qualquer valor que você esteja pensando nesse momento. Então, dá sempre positivo. Agora, quando a minha base é zero, tá vendo que nem tem parêntese, porque zero não tem sinal? Quando a minha base é zero, seja qual for o expoente, vamos supor que aqui fosse 5. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Quando a base é zero, resulta em zero. Agora, veja, quando eu tenho aqui mais 1 elevado a um expoente n, seja qual for esse expoente, sempre vai dar positivo, mais 1. Agora, veja, se eu tiver menos 1, qual vai ser o resultado? Depende. Se o expoente for par, vai dar positivo. Se o expoente for ímpar, obviamente, 3 sinais de menos é menos. Então, ou seja, quando a base é 1, o resultado é 1. Agora, tem que perceber o seguinte, vai ser positivo ou negativo? Vai depender do expoente, tá? Então, fechando aqui, mais uma revisão da potenciação no conjunto Z, galera.